O projeto Ciclo de Palestras sobre Saúde Digital, CPSD, é promovido pelo Núcleo de Tecnologias Digitais e Educação à Distância em Saúde, NUTEDES, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, UFC, sob coordenação do professor Dr. Luiz Roberto de Oliveira, em parceria com a Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde, UNASUS, e o Programa Nacional Telesaúde Brasil Redes, do Ministério da Saúde. Objetivos do projeto CPSD: qualificar os trabalhadores da rede de atenção à saúde, promover a cultura de práticas e ensinagem em saúde digital, prover a governança e a sustentabilidade do Sistema Único de Saúde por meio das tecnologias digitais da informação e comunicação. Importante: o projeto CPSD emite certificação para aqueles que comprovadamente assistirem a, no mínimo, 20 webconferências. Os encontros virtuais são realizados pela plataforma da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa de forma síncrona e disponibilizados no canal do NUTEDES no YouTube. NUTEDES UFC. Siga-nos nas redes sociais: Instagram, @NUTEDES, UFC, Facebook, @nutedes.ufc. Acesse a web rádio do NUTEDES, disponível pelo site nutedes.ufc.br. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Então, estamos aqui com o coração em festa hoje, porque estamos abrindo o bloco da reumatologia e o eixo dos cuidados clínicos cirúrgicos, né? Então, estamos muito felizes aqui, porque hoje nós temos a doutora Vanessa Marques, que vem falar endereçado às patologias das artropatias degenerativas. Manejo, reconhecimento precoce, direcionado aos colegas da atenção primária à saúde. Então, assim, muito felizes, Vanessa. Nós estamos aqui no projeto que é Ciclo de Palestras de Saúde Digital, em que a gente consegue levar, né, o expert juntinho do generalista lá, né, assim, para ver se qualifica essa rede de trabalho, esses pontos de atenção, né, e assim, e consegue também melhor regular, melhor conduzir, lembrando da atenção integral à saúde, né, os pacientes são sempre nossos, principalmente da nossa porta de entrada, que é a APS, apesar de eles estarem em vários pontos, serem reconhecidos em vários pontos da rede. Então, a doutora Vanessa vai contar um pouquinho essa história para a gente também, porque ela tem essa passagem, essa visão sistêmica dela, além da reumatologia da gestão e assistência, né, a da gestão. Então, ela vai contar isso para a gente. Na tentativa de quê, gente? Na tentativa também do uso racional dos equipamentos e dos aparelhos do SUS, né? Então, a gente está muito feliz aqui, tá com o nosso coração em festa. A gente recebe a doutora Vanessa Marques, nossa mediadora, nossa moderadora, Sama Estuda, está entrando já aqui com a gente. Então, assim, seja muito bem-vinda, Vanessa. Obrigada. Então, assim, eu fiz prazer, né? Prazer de estar aqui, né? Eu trabalhei já na ponta do PSF, né? No nível secundário e no nível terciário, e assim, um pezinho também na SES. Então, eu tentei fazer uma apresentação de forma que pudesse ajudar realmente quem está lá na pontinha, quem está lá na porta de entrada, né? Que são os médicos realmente da atenção primária, para ver se a gente consegue ajudar, né? Nesse fluxograma, nessa jornada, para chegar até o nível terciário. Então, assim, a gente vai falar do reconhecimento e manejo precoce das artropatias degenerativas, certo? Então, assim, começando, a gente já sabe que a longevidade da população está aumentando muito, né? Então, assim, como é que a gente pode pegar esses dois polos? Como a gente vai poder diferenciar, poder chegar num polo de um paciente, esse aqui de 101 anos, que está pulando de paraquedas, ou nesse outro paciente de seus 70 e poucos anos, que está em cadeira de rodas? O que é que a gente pode fazer nessa jornada para poder pegar um desses dois caminhos? Então, hoje a gente vai falar da famosa osteoartrite, que também é conhecida como osteoartrose, como artropatia degenerativa e ainda como a doença da cartilagem. Todos esses são sinônimos, que às vezes o paciente chega ansioso, doutor, eu tenho artrite ou tenho artrose? Existem várias artrites inflamatórias, mas você pode chamar de osteoartrite ou de osteoartrose. Aí a gente vai saber o porquê que a gente ainda pode chamar de osteoartrite também, certo?
Então, é uma doença inflamatória, por isso que a gente pode ter essa denominação de osteoartrite. Ela tem uma evolução bem lenta e persistente, né? Ao longo dos anos ela vai evoluindo realmente. E antigamente ela era conhecida como uma doença da cartilagem. Só que hoje a gente sabe que a osteoartrose, né, a osteoartrite, ela comete a articulação como um todo. Ela pega cartilagem, pega osso condral, pega ligamento, menisco e músculo. Então, assim, ela pega tudo, certo? Aí a gente vai ver direitinho a fisiopatologia. O termo degenerativo, que a gente chama de artropatia degenerativa, acaba que a gente está cada vez mais em desuso. Por quê? Porque na hora que você fala degenerativo, já fica aquela evolução que a gente chama inexorável, né? Assim, que o paciente, o próprio médico vai ficando desanimado para tratar. Então, na hora que o paciente lê ali na tomografia artropatia degenerativa, então ele já leva um susto, já acha que precisa se aposentar, né? Assim, então, a gente está usando cada vez menos esse termo, degenerativo, certo? Então, assim, o que é que a gente vai ver na epidemiologia? A artrite, né, a osteoartrite, é a mais frequente de todas as artrites, certo? Acomete 7% da população mundial, pegando 500 milhões de pessoas. Só de joelho, 4%, já teve um estudo que mostrou que 4% da população tem esse acometimento de artrite de joelhos, certo? Ela tem a sua forma subclínica, então dessa forma a gente vê que ela é negligenciada, né? Assim, acaba que a gente só dá o diagnóstico daqueles pacientes que procuram atendimento já com sintoma de dor e você dá o diagnóstico pelo quadro clínico e pelo raio-x. Então tem muitos pacientes assintomáticos, então a gente sabe que isso aí é subnotificado, né? Então assim, é bem mais do que isso. Certo? Então, assim, isso tudo leva a custo, tanto na vida pessoal, na social, no impacto econômico, né? Porque os pacientes sentem dor, falta o trabalho, se aposentam, pode ter uma destruição articular, então isso tudo tem um componente também socioeconômico, certo? E as articulações mais acometidas são quais? Os joelhos, quadris, mãos, coluna e a joanete, que é a primeira metatarsofalangiana, certo? E ela ainda persiste, né? Como acaba que muito paciente também é assintomático, acaba que ainda é uma forma, né? Ainda é uma doença negligenciada, né? Por todo o sistema, né? Então, assim, ela é mais prevalente em mulheres, certo? Existe essa incidência radiográfica maior até do que sintomática. Às vezes o paciente vai fazer um raio-x do pulmão e encontra lá seu osteófitozinho na coluna que ele descreve. Observação, osteófitos incipientes, né? No raio-x do pulmão, né, pegando ali por trás a coluna. Existe essa baixa correlação, né? Tem paciente que, quando você vai ver no raio-x, é super acometido e na clínica nem, tipo, o paciente tá bem, né? Não sente pouca coisa. E ainda existe aquela dúvida por que às vezes a mesma alteração radiográfica já teve alguns estudos, né, assim, que mostraram que mulheres são 3 vezes mais sintomáticas que os homens e ainda tem aqueles fatores psicossociais. Os trabalhadores ativos acabam que às vezes sentem bem menos do que os aposentados e os casados sentem menos que os separados. Aí abre um leque aí para várias interrogações, mas tem estudos que mostram. E ainda existe aquela associação com comorbidades, né? Assim, é uma doença inflamatória, que a gente sabe, então, assim, existe essa correlação com pressão, com obesidade, com diabetes, né? Então, assim, acaba que é um sistema realmente, é um problema, né, de várias classes, né, de várias especialidades. Então, assim, a patologia aqui ficou ruim. Eu acho que desconfigurou um pouco, mas a gente sabe que é essa doença da cartilagem, que começa na cartilagem, né, mas que a gente sabe que acomete toda ali a estrutura da articulação, e a cartilagem em si, ela é avascular e aneural. Isso quer dizer o quê? Tem bem pouquinha, né? Os vasos são poucos, e o sistema ali nervoso também acaba que o neuropático também é bem pouquinho. Quais são as células principais que formam ali a cartilagem articular? São os condrócitos, que são as principais células, e essa matriz extracelular, que é formada por quem? Por água, principalmente por água, e por todos esses componentes famosos que a gente escuta, que são os glicosamina, condroitina, o ácido hialurônico, o MSM. Então, assim, isso tudo são proteoglicanos que formam a cartilagem. A gente sabe o quê? Que tem uma baixa capacidade de regeneração, a cartilagem, assim. Por isso que quanto mais precoce tratar, melhor. Porque, assim, depois que está lá o processo bem avançado, a gente não consegue regenerar ali a cartilagem, né? Então, quanto mais precoce, melhor. E o que é que ocorre? Ocorre uma alteração da homeostase.
Por quê? Existem fatores genéticos que a gente vai ver, fatores mecânicos e fatores inflamatórios, que doenças inflamatórias levam ao processo de osteoartrose, que vai dar essa alteração na homeostase e vai dar aquele estímulo ao processo inflamatório. Com isso, vem o processo inflamatório, vem a calcificação da cartilagem, vem aquele osteóptozinho ali que começa a crescer, que é aquele osso ali formando, aquele que tem vários nomes, o bico de papagaio, né? O esporão de galo, isso tudo é um osteófitozinho. Existe a erosão subcondral e começa a alterar ali o menisco, começa a alterar o músculo, a cápsula se distende, né? Então, assim, todas ali as estruturas vão sofrendo. Eu mostrei aqui a forma normal, ó. Aqui é a articulação normal, essa aqui vem a cartilagem direitinho, o menisco, né? E aqui alguns ligamentos também, certo? E aqui, uma forma para a gente diferenciar a forma normal da forma alterada. Aqui esse ladinho tá o normal, e aqui, ó, a cartilagem começa a ficar desgastada, a alteração do menisco, a alteração aqui, ó, as erosões, ó, esclerose subcondral, começa a ver aqui, ó, uma inflamação da membrana sinovial, da cápsula articular, certo? E aqui a exposição óssea. Então, assim, isso tudo. E acaba que esse processo inflamatório pode gerar a formação do líquido, né? Que distende tudo. Então, isso aqui tudo vai causando dor. Não é a cartilagem em si, porque a cartilagem, ela não tem muito vaso nem nervo, né? Mas tudo que ela vai provocando, a cascata, né? Gera esse quadro doloroso, certo? E aqui, só para você ver no raio-x, ó. Esse aqui é o normal e esse aqui, ó, é o alterado. Que aqui já tem ó, uma redução importante do espaço. Essa esclerose, que é essa faixazinha branca no raio-x, certo? E aqui já está começando a formar, ó, essa calcificação, que começa a ver essa calcificação na cartilagem, essa neoformação óssea, que são esses bicozinhos, que a gente também eu vou mostrar um pouquinho mais na frente também. Então, assim, o principal sintoma, que seria o dor, aí a gente fica, mas por quê? A cartilagem, ela não tem nervo, né? Acabou de dizer que não tem vaso, não tem nervo. Mas todas as outras estruturas que estão anexas à cartilagem são super bem inervadas. Tem as ênteses, que a êntese é o que? É onde o tendão ali se cola no osso. Tem os ligamentos, tem o osso subcondral. Então, isso tudo, o processo inflamatório, gera esse estímulo dos nossos receptores e tem essa liberação de citocinas inflamatórias. Então, isso tudo vai causar muita dor, apesar da cartilagem ser aneural, certo? Então, assim, quais são os fatores de risco da osteoartrite? Tem um componente genético, né? Assim, isso é fato, realmente. Quem tem na família tem maior risco. A idade, né? Assim, o principal pico seria ali nos 50 anos. Então, o paciente nos 50 anos para lá, acaba que cada vez mais tem mais predisposição a formar. Já teve um estudo lá acho que foi na Noruega, que com pacientes com 84, acima de 80 anos, 40% dos pacientes tinham esse comprometimento de osteoartrite, certo? Mulheres são mais acometidas. O trauma leva a uma osteoartrite secundária. Então, assim, o paciente às vezes foi atropelado, teve um trauma no joelho e tal. Isso, você vai ver que esse joelho, ele vai evoluir com osteoartrite, né, em relação ao lado contralateral. A obesidade acaba que tem dois fatores, tanto a síndrome metabólica pelo processo de adipocinas, que hoje em dia é bem estudado, acaba que isso gera um processo inflamatório, liberação de citocinas, e isso provoca, né, essa evolução para a osteoartrite, como o próprio fator mecânico, que quanto mais peso, né, mais força a articulação, e isso gera também a osteoartrite. Os fatores extrínsecos seriam quais? Os laborais recreativos, assim, cuidado, né, assim, hoje em dia aqui até que diminui um pouquinho mais, mas assim, crossfit, manobras de muito impacto, nessas atividades recreativas que geram muito impacto, acaba que isso pode provocar maior lesão, maior dano, né, articulação. E o próprio fator mecânico intrínseco do paciente, que é esse desvio genival, que é esse desvio no joelho, né, assim, aquele joelhinho para dentro e para fora, a própria frouxidão ligamentar, aquele paciente que tem aquela patela bem móvel, né, e acaba que a própria displasia acetabular, a criança que nasce com leg pads, então isso tudo já gera um processo de irritabilidade, né, de estresse na articulação. Aí existem duas classificações. A primária, que é aquele que o paciente que tem, já tem a genética e vai evoluir com a osteoartrite, e tem a osteoartrite secundária, que seria o quê? As próprias doenças articulares inflamatórias, o paciente tem uma artrite psoriásica, tem uma espondilartrite outra, tem uma artrite de microcristais, né? Assim, agoto, pirofosfato de cálcio, uma artrite infecciosa, aquele paciente mais jovem que teve uma articulação infecciosa, né? E tal, que
ali pelo processo de Staphylo aureus, o gonococo mesmo, se você ali retardou o tratamento, então ele já vai inflamando, né, já vai desgastando a articulação e no futuro vai ficar bem pior. As causas mecânicas, como a gente falou, também traumas, a própria hipermobilidade, e antigamente tirava muito menisco na cirurgia, né, isso, porque o menisco é uma proteção para o joelho, então antigamente quando tinha essa cirurgia de tirar, né, o menisco, então isso gera também maior impacto para a articulação. As neuropáticas, que hoje em dia a gente vê bem menos, né, que é aquela do Charcot, que tinha muito na hanseníase também, e as metabólicas todas, né, o acúmulo de ferro, cromatose, ocronose, tudo que inflama a articulação pode gerar uma osteoartrose lá na frente, certo? Então, o quadro clínico. O principal sintoma seria a dor, né? E seria aquela dor que é exacerbada pelo movimento, aquela dor protocinética, que a gente chama aquela do início do movimento, aquele paciente que está ali sentado e quando está viajando no ônibus e tal, está sentado ali umas horas, aí quando vai levantar, dá aquela dor e tá aquelas primeiras passadas, aí depois dá aquela melhorada, né? Tipo, esquentou o motor, aí é bem característico de osteoartrite. Lembrar que a osteoartrite não tem sintoma sistêmico, então isso a gente tem que lembrar. Não dá febre, não dá perda de peso, entendeu? Então isso aí sempre procurar na anamnese se tem alguma coisa que chama atenção. Aquela rigidez pós-repouso da dor inflamatória sistêmica, da artrite reumatoide, da artrite psoriásica, não é comum na osteoartrite. Quando ela tem, que é aquela dor de manhã, que todo paciente diz que é muito ruim, quando acorda de manhã, ela dura menos de 30 minutos. Aí a gente pergunta, não, aí você levantou, ele vai dizer, não, eu acordei horrível. Aí você, quanto tempo durou quando levantou? Aí ele, não, ali meia hora, no máximo meia hora, 15 minutos, 5 minutos. Então, essa é a dor da osteoartrite. Ela tem essa rigidez de manhã, mas passa rápido, certo? A dor na parte de trás do joelho, que a gente chama na fossa poplítea, é comum por quê? Porque na hora que você senta, o líquido vai lá para a face posterior do joelho e isso distende ali a cápsula articular e provoca dor. Então, por isso que o paciente diz que às vezes ficou muito tempo sentado e vai levantar, provoca dor e às vezes ele aponta realmente para a parte posterior. Então, é mais por esse acúmulo de líquido que você sente e empurra o líquido todo para trás, certo? E a própria dor de outras articulações, de outras estruturas, porque na hora que provoca o processo inflamatório, o resto dos tendões e ligamentos, eles tentam, tipo, segurar ali a cápsula, o tendão. Então, assim, é comum acontecer tendinite anserina, bursite trocantérica. Então, assim, tudo que está ali adjacente à articulação pode inflamar também. E você pode ver proeminências ósseas, que são os osteófitos, né? Essa hipertrofia desorganizada, né? E o próprio bloqueio articular, quando já está uma osteoartrose bem avançada, ele pode provocar realmente um bloqueio da articulação. Aí aqui, ó, de forma mais sumarizada, temos aumento do volume articular, podemos ter calor local, porque existe a inflamação, temos crepitação, quando o paciente estende flexiona o joelho, dá aquela sensação de areiazinha na articulação, você bota a mão, você sente. A limitação do movimento, o paciente não consegue mais estender, principalmente flexionar ali o joelho totalmente, o quadril, ele não consegue rotacionar. E pode ter também uma instabilidade articular, o paciente às vezes sente aquele clique, que a gente chama, e sai por alteração ali, ou do menisco, ou do ligamento, ou do próprio músculo, que ele não dá mais aquela estabilidade. Então, é comum haver esse clique na articulação. E o próprio desvio, que é aquele varismo e valgismo, que a gente vê que é o desvio do eixo do joelho, e os nódulos aqui que eu mostrei, ó, de Herbert e de Bouchard. Aqui, ó. O de Bouchard é aqui, ó, na interfalangiana proximal, que quando você vê, você pensa que é uma artrite reumatoide, né, que é uma mão mais feia, mas assim, a artrite reumatoide, ela não gosta de pegar a interfalangiana distal. E aqui, ó, a osteoartrite gosta, certo? A psoriásica gosta da distal também, mas essas protuberânciazinhas ósseas, aqui, ó, na proximal e na distal, são bem comuns, ó, isso é bem típico de nódulos de Bouchard e nódulos de Herbert. E aqui, ó, você vê que tá tem já um desviozinho. Aqui, ó, você vê que o joelho ele já tá todo mais, ó, com uma protuberância aqui, ó. Aqui a bolsa já um pouco abaulada também, certo? E aqui, quais exames a gente vai solicitar para dar o diagnóstico de osteoartrite? Primeiro, os exames gerais, de uma forma geral, hemograma, TGO, TGP, só para a gente ver se não tem, de repente, uma hemocromatose, uma osteodistrofia. Então, assim, aqueles exames mais básicos, gerais, que a gente faz. E o que é que a gente tem que atentar? As provas inflamatórias. Osteoartrite não é para alterar a VHS e PCE.
entendeu? Assim, se o VHS e o PCR deles vêm bem elevados, então a gente tem que ir atrás de outra coisa. Ele pode ter até a osteoartrite dele ali, secundária a alguma coisa e tal, mas assim, elas não vão aumentar por conta da osteoartrite, certo? Aí eu botei aqui, cuidado com o FAM e fator reumatoide, por quê? Principalmente na população idosa, principalmente no fator reumatoide, né? Que o pico da osteoartrite é ali nos 50 anos. Então, assim, com 60 anos, 30% da população pode ter fator reumatoide positivo, em baixos títulos, certo? Menos de 3 vezes o valor de referência. Então, assim, lembrar que às vezes o fator reumatoide não quer dizer artrite reumatoide, lembrar que pode ser encontrado em população normal, população saudável. Então, assim, saber interpretar isso aqui. A gente pede, mas com cuidado, né? E o FAM, lembrar que 15% aproximadamente da população pode ter também um FAM positivo. Também em baixos títulos, cuidado no padrão, que tem aquele nuclear pontilhado fino denso, que é o mais encontrado na população saudável. Então, assim, cuidado em pedir FAM e fator reumatoide. Então, você pedir com cautela e sabendo interpretar também, porque às vezes atrapalha mais do que ajuda, certo? Essa parte da dissociação clínica radiológica é porque às vezes a gente vê um paciente muito comprometido e quando você vai ver na clínica o paciente não sente nada. Então, assim, por isso que às vezes é tanto estudo e às vezes fica aquela dúvida, né? Por que que o paciente, às vezes com bem pouquinha coisa no raio-x, sente tanto, né? E o paciente com muito comprometimento radiológico, às vezes não sente quase nada, né? Aqui o raio-x, a gente vai ver esclerose, que é aquele ossinho branco, osteofitose, que é aquela pontinha de osso, eu vou mostrar aqui. Redução do espaço articular, desalinhamento. O raio-x é o principal no diagnóstico da osteoartrite. O ultrassom e a ressonância acaba que são mais complementares, assim, a gente usa num segundo momento, se necessário. O ultrassom seria mais para a gente ver se tem um derrame, um cisto de Baker, se aumentou de volume. E a ressonância seria mais para aqueles quadros muito iniciais, que acaba que, teoricamente, não é para ter uma sintomatologia importante, ou num quadro muito tardio, que a gente vai ver mais já uma indicação cirúrgica e tal, você já está pensando na cirurgia, você pede uma ressonância para ver como é que está a menisco, como é que está os ligamentos, tudo, então a gente pede. Mas o principal seria o raio-x mesmo, certo? Aqui, ó, essa é uma paciente, isso aqui até o doutor Ayrton que citou essa paciente, ó. Olha o estado aqui do pé da paciente. Ela tem um raio-x, ó. Aqui já tem muita esclerose. Olha o desvio dessa paciente. Redução do espaço aqui, ó. Subluxação, o eixo está totalmente desviado e a paciente não sente nada. Essa paciente não reclama de nada, entendeu? Então, assim, isso aqui, se você vir, você dizer, não, essa paciente vai ter que operar amanhã. Mas ela não sente nada, entendeu? Então, existe realmente essa dissociação, né? Clínico-radiológica. Ó, aqui, essa neoformação óssea, que a gente vê um osteófitozinho. E aqui, ó, já com esclerose, que é esse ossinho mais branco, redução do espaço. E aqui, ó, tem um aguçamento aqui das espinhas tibiais, que é essa pontinha, isso tudo é o osso reagindo do processo inflamatório, ó. Isso aqui é para ser mais redondinho. Aí aqui já é bem mais aguçado. E aqui, o tratamento, o que é que a gente vai ver? Primeiro, o tratamento não farmacológico, o que é que a gente pode fazer para ajudar o paciente? Então, evitar exercícios de sobrecarga que causem dor. Subir escadas, descer escadas, né? Exercícios de impacto. Tanto que às vezes o paciente acha que, por exemplo, numa academia, o paciente, eu tenho osteoartrite, o que é que eu posso fazer? O melhor é o elíptico. Depois vem a bicicleta e, por último, a esteira. Por quê? Porque todo mundo adora andar, né? Esteira e tal. Por quê? Porque a esteira acaba que tem bem mais impacto do que o elíptico e do que a bicicleta. Então, assim, ele pode lá na frente fazer uma esteira, mas tem que fortalecer bem com a musculação e estabilizar e evoluindo devagarzinho. 5 minutos, 10 minutos, ele não pode começar com esteira, entendeu? Aqui, ó, as palmilhas, por quê? Porque na hora que o paciente tem um desvio plantar, que o pé cai mais para dentro, você pode alinhar mais, certo? Eu mostrei aqui, eu acho que eu botei uma foto. As bengalas, né, para servir de suporte do paciente, diminuir a sobrecarga. Existem umas talas para risartrose, que eu vou mostrar aqui também, uma fotinha. E fortalecimento muscular, que é super importante, principalmente no idoso, que o idoso, ele tem esse processo de sarcopenia, que é perda mesmo de massa muscular. Com a pandemia aumentou muito, os idosos ficaram mais trancados em casa, acabaram que se acostumaram mais, assim, então isso faz perder muita massa muscular pela própria idade, pelo processo mais de imobilização. Então, isso tudo que era para dar estabilidade à articulação, isso tudo vai perdendo a estabilidade, piorando o processo ali de artrose.
Temos também a própria perda de peso, porque quanto mais obeso o paciente, mais peso vai para a articulação e mais, né, mais desgaste, né? Então, assim, é importante perder o peso também. E o melhor exercício para começar ali no paciente com osteoartrite seria na água. Hidroginástica, na piscina aquecida, a própria natação. Então, assim, na água, como a água tira 40% do peso do corpo, então, assim, para começar, o paciente na água seria uma ótima opção. Aqui, eu botei, ó, essa aqui é a órtese. Ó, o paciente, ele tem esse desabamento do arco plantar, que é esse desvio para dentro, o paciente pisa para dentro, e aqui a órtese, ele consegue alinhar mais o eixo do corpo. Aí ele empurra mais, entendeu? E isso aqui vai forçar também tanto força a articulação do tornozelo como a do joelho. Aqui a bengala, existem vários tipos de bengala, mas essa de 4 pontos, ó, 4 apoios, ela é muito boa, dá segurança ao paciente. Ó, aqui é aquela talazinha da risartrose, ó, que a risartrose é bem comum. Que é aqui, ó, do carpo metacarpo. Então, aqui está o espaço bem reduzido, a esclerose. Aí o paciente sente muita dor nessa parte, aí essa tala aqui dá uma estabilidade para ele. Aí, fora isso, tem as joelheiras, que todo mundo pergunta se pode usar, se é bom. Então, assim, a joelheira acaba que ela não tem tanta evidência no sentido de evitar a progressão da doença, mas ela causa muito conforto e segurança ao paciente. Então, assim, aquele paciente vai fazer a caminhada, vai fazer um exercício, então, assim, super importante, aí ele bota, que ele se sente ali, dá aquela estabilidade, o paciente se sente bem, consegue fazer o exercício, consegue sair de casa, vai caminhar na rua, então, assim, dá aquele conforto e segurança ao paciente. Você pode usar tanto calor ou gelo, depende muito de paciente para paciente. Às vezes, pacientes perguntam, tem gente que adora gelo, tem gente que adora calor. Assim, na prática, o gelo é muito para processo agudo, que a gente vê, e o calor mais para processo crônico. Mas, assim, existe muito do perfil do paciente. Então, assim, você pode usar calor e você pode usar gelo. A atividade física é super recomendada, porque na hora que você fortalece a musculatura, fortalece ali ligamento, tendão, você vai reduzir a sobrecarga da articulação. Então, a atividade física é recomendada para todo mundo, no geral, né? E para quem tem osteoartrite, inclusive quem já tem a síndrome metabólica, já tem hipertensão, diabetes, então, assim, ajuda como um todo. E o exercício de alongamento acaba que nos estudos mostram que não tem tanta eficácia. Mas, como geralmente já vem associado, né? Assim, o paciente vai para uma academia, vai para hidroginástica, então assim, já tem aqueles exercícios de alongamento, acaba que já entra meio que na ficha do paciente. Então, assim, é bom, não é que vá mudar a evolução da doença, nem, mas assim, geralmente está incluso na ficha do paciente e não faz mal, certo? Então, aqui, ó, eu mostrei a joelheira, certo? E aqui, ó, a bandagem também, que os fisioterapeutas gostam muito, né? Aí você pode usar também, o paciente tem uma redução na dor, melhora, ele sente uma estabilidade melhor ao caminhar. E no tratamento farmacológico, o que é que nós temos? Os AINES tópicos, você pode usar como uma forma complementar, certo? O paracetamol, que antigamente a gente usava muito como primeira linha no tratamento da osteoartrite, hoje em dia a gente não usa tanto assim, no sentido de usar regularmente como primeira linha. Você pode usar, mas assim, tomar cuidado com dose ali de 2 a 3 gramas, já começa mais um efeito mais tóxico, né? Então, assim, você também não é bom você já botar para usar regularmente, né? De primeira linha, a gente dá uma cautela. Cuidado com os AINES sistêmicos, o paciente aprende, né, assim, esses AINES, essa combinação de AINES, que às vezes são super famosas, o farmacêutico, o vizinho ensina, entendeu? Então, eles usam mesmo a rodo, né? Então, cuidado com esses AINES sistêmicos. E, assim, quando precisar, quando tiver mais inflamado, os que têm, assim, mais estudos, com menor efeito, né, com menor risco cardiovascular, seria o naproxeno. O Celecoxib também fez um estudo que fez com equivalência igual ao naproxeno, com esse risco cardiovascular mais reduzido. E o que temos no posto também é o ibuprofeno, acaba que também já teve estudo com comparação com o naproxeno e se mostrou também bom. Então, assim, a gente começaria com essas 3 opções, certo? A infiltração com o corticoide já tem guidelines também, aquele joelho que está muito doloroso, né? Aquela articulação, você pode fazer uma infiltração com corticoide, aí geralmente é o especialista mesmo que faz, e ele pode reduzir a dor em até 13 semanas. Então, assim, é uma arma boa para a gente usar naquele paciente que tem muita dor e que ainda não vai para a cirurgia, né? Que está ainda naquele processo.
A infiltração com ácido hialurônico também já está em guidelines, ele melhora a mobilidade da articulação. Ele age meio como um lubrificante. Então, assim, você pode fazer a infiltração com corticoide, que tira ali a dor e o processo inflamatório, e, se possível, depois programar já uma com ácido hialurônico, para aquele joelho que está ali mais maltratado, com espaço mais reduzido. Então, assim, fica uma ferramenta boa para a gente usar no tratamento. Os moduladores da dor, assim, a gente usa, né? Principalmente se tiver aquele contexto psicossocial, aquela dor mais difusa, aquele paciente, então, assim, já tem estudos com a duloxetina, que infelizmente não tem no SUS, né? Assim, mas há uma melhora na dor, né? E aí acaba que, às vezes, aquele paciente, a gente pode tentar uma pregabalina, uma gabapentina, né? Assim, aquele paciente tem mais dificuldade de dormir, às vezes mais ansioso, você pode usar também um tricíclico, né? Então, assim, a gente pode trabalhar com esses moduladores da dor como uma forma adjuvante, né? E os opioides fracos, a gente usa também cuidado, é uma ferramenta boa, cuidado só na parte, né, do que o paciente pode se viciar, né? Assim, mas você ali naquela crise maior, você pode usar também uma codeína, tramadol também é uma arma boa para a gente usar no tratamento, certo? E os famosos condroprotetores, né? O que é que nós temos? O mais antigo, né? O sulfato de glicosamina com condroitina. É o que tem um pouco mais de estudo, né? Realmente é o mais antigo, então tem lógica dele ter mais estudo, né? E ele já tem alguns estudos que mostram a redução da progressão do dano articular. Então, assim, aí às vezes você compara, os estudos compararam ele com placebo, então teve uma utilização menor de AINES, né? Assim, essa redução menor, na ressonância foi visto que progrediu menos essa redução do espaço articular. Então, assim, apesar de não ser consenso, né? Assim, isso aqui é uma briga, tem uns que amam, tem outros que odeiam, né? Mas, principalmente no Brasil, na América, acaba que a gente usa muito porque o paciente recorre menos a AINES. Então, assim, esses condoprotetores, principalmente aqui, ó, colágeno, ácido hialurônico, MSN, que é aquela, cada mês vai saindo um lançamento, e assim, realmente os estudos não comprovam. São medicações caras, né? Assim, realmente são caras e não tem um respaldo ainda científico. Mas na prática o paciente se sente melhor e recorre menos ao uso de anti-inflamatório e tal. Então, assim, você vê, se de repente dá para o paciente comprar, você sente o paciente na prática, mas assim, a indicação por si só não tem, assim, não tem essa evidência científica. Esse extrato de soja e abacate também não tem, assim, essa evidência, esse respaldo, já teve alguns estudos também que mostrou a resposta na dor. Então, assim, agora também é caro, né? E esse bifosfonato que eu botei aqui foi uns estudos que apareceram, mas assim, não tem essa indicação clínica, o bifosfonato a gente usa na osteoporose, né? Mas não tem essa indicação clínica, mas apareceram uns estudos aí que mostrou redução na dor e tal. Mas assim, a gente não tem esse respaldo de usar o bifosfonato para osteoartrite, certo? O tratamento cirúrgico seria o quê? Essa artroplastia, né? A prótese, né? Que seria a troca da articulação. Seria mais para aquele paciente com aquela dor intratável mesmo, aquela artrose bem avançada, com dificuldade de mobilidade, né? E já tem alguns estudos aí aparecendo com o transplante autólogo dos condrócitos, né? Que tem alguns, essa parte de transplante e tal, vamos ver, né? Mas assim, ainda nada na prática, né? É só futuro. Aí o que é que eu botei aqui para a gente conhecer um pouco, né? Estou quase acabando. Aqui é só para a gente entender a linha de cuidado da pessoa com a doença reumática. O que é que isso quer? É exatamente o fluxo assistencial daquele paciente com doença reumatológica. Como é que ele vai percorrer ali do paciente que chega ali na ponta do nível primário para ele chegar e até onde ele deve chegar, o nível secundário, o nível terciário, o ortopedista, o reumatologista. Então, assim, o nível primário, que é o médico da ponta, né? Ele é o médico que acaba super, né, super importante, porque ele vai ser aquele primeiro, né, o primeiro a chegar no paciente, e ele tem que pegar, né, o ideal é a gente pegar na prevenção das doenças e promoção, essa parte da obesidade, da atividade física, do diagnóstico precoce, porque quanto mais precoce, melhor o tratamento, né? Aquele paciente já está super avançado, acaba que só a cirurgia vai resolver. Então, essas doenças, eu botei aqui, a osteoartrite, a fibromialgia, a osteoporose sem fratura, essa parte de reumatismo de parte mole, tendinite, bursite, aquela crise mais aguda de gota, e aquela lombalgia que todo mundo tem, que não tem uma hérnia de disco, né? Uma coisa mais grave, seria da atenção primária, certo? Agora, assim, a atenção primária
vai estar abandonada? Vai dizer, sim, mas eu não sei tratar uma osteoartrite, uma fibromialgia. O que é que a saúde está fazendo para ajudar esse profissional lá da ponta, né? Existe uma teleconsultoria assíncrona, que a gente chama que isso é uma ferramenta que tem aqui no estado, que ela é muito boa, que o médico lá do interior, ele pode passar o caso, existe essa plataforma, o Saido, que o médico passa o caso clínico, tudo, pode anexar exame, anexar foto e tal, e pode discutir com o especialista a conduta, o manejo, tirar suas dúvidas. Então, ele passa, geralmente, no máximo, em uma semana, o especialista responde, consegue ali ter réplica, né? O paciente, o especialista manda e discute o caso, pois peça tal exame a mais, você poderia também investigar com tal exame, fazer tal tratamento, entendeu? É como se fosse uma discussão mesmo de dois profissionais, o médico lá da ponta com o especialista, entendeu? Então, assim, essa é uma ferramenta ótima, né, que o médico lá da ponta vai ter. A própria regulação, porque na hora que o médico clínico, né, está atendendo lá no nível primário, ele vai encaminhar para o reumatologista e quem vai regular na fila de espera é quem? É o próprio especialista, o próprio reumatologista. Então, ele vê quem é nível de prioridade leve, moderado e grave, e ele consegue puxar aqueles pacientes mais graves para ser atendidos já ali no nível terciário. Por isso que, às vezes, o médico fica chateado, que a gente vai e devolve, né? Assim, tem lá poliartralgia, aí a gente vai e devolve, querendo esmiuçar essa poliartralgia. Por quê? Porque exatamente aquele paciente com lúpus, com vasculite, a gente quer que chegue primeiro no nível terciário, porque essas doenças têm mais risco de vida, né? Então, a regulação é feita por especialista, dessa forma, importante para a gente sabendo priorizar quem é que precisa chegar mais urgente, principalmente no nível terciário. E, atualmente, já está tendo também essa teleconsulta síncrona, que é o quê? Na hora que a regulação é feita pelo especialista, e ele vê, é uma coisa mais simples, e vai demorar, porque, assim, acaba que as vagas são poucas, assim, é muita gente com osteoartrite, com osteoporose, e às vezes o médico lá dá conta, comecei a medicação e agora parei, não sei mais para onde a gente ir. Então, assim, na hora que o especialista vê, ele primeiro dá aquelas primeiras orientações, os exames que ele pode acrescentar, aumentar, para poder ir ajudando ali no diagnóstico, e ele pode também sugerir uma teleconsulta que pode ser feita de forma online, entendeu? Junto com o médico e junto com o paciente. Ele diz, não, vamos tentar discutir junto, entendeu? Então, vai o médico, vai o paciente, marca direitinho e tem esse suporte também com o especialista, certo? Então, isso aqui é uma coisa que está crescendo muito e é muito legal, principalmente para aquele médico lá do interior, né, que está lá se sentindo meio ali sem um especialista, né, que pudesse lhe ajudar, lhe socorrer. Aí aqui, botei só de uma forma geral, para saber quando encaminhar para o reumato, né? Porque primeiro começa ali naquele nível primário. Quando achar que existe uma artrite inflamatória sistêmica, que seria uma artrite reumatoide, uma artrite psoriásica, uma espondilartrite, aí você vai encaminhar para o reumato. Ou quando a dor da osteoartrite, mesmo após um tratamento clínico otimizado por 6 meses, e se não tiver, né, esse ambulatório que a gente chama da dor crônica, aí vai encaminhar para o reumato. Eu consegui, tentei aqui 6 meses, otimizei tudo e ainda não está legal. Aí encaminha para o reumato. Quando encaminhar para o ortopedista? Quando existe uma potencial indicação cirúrgica. Quando é que a gente pensa, né, na cirurgia? Quando os pacientes já estão refratários ao tratamento clínico por 6 meses, já fez FIS, já fez medicação, atividade física e não melhorou, ou quando é muito debilitado aquele paciente. Ele não consegue mais andar, não consegue mais fazer suas atividades no dia a dia, e a própria aqui, a osteoartrite de mão também comprometeu a função, o paciente não consegue nem se vestir sozinho, aí você já pode fazer essa indicação para o ortopedista para avaliar a cirurgia. E de forma complementar também, para a fisiatria, para a acupuntura e para o ambulatório da dor, quando você tenta ali manejar a dor, tentou 6 meses, não deu certo, aí você já pede também ajuda para essa parte, né, de adjuvante que vai lhe ajudar, acupuntura, fisiatria e ambulatório da dor. E para terminar também, quando encaminhar o paciente, sempre lembrar de tentar descrever o máximo possível, para não ter tanta devolução, né? Porque assim, se a gente fala uma poliartralgia, por exemplo, um lúpus pode dar poliartralgia e uma fibromialgia, uma osteoartrite pode dar. Então, assim,
quando a gente faz um encaminhamento, tentar botar o máximo de informação possível. Eu botei aqui umas coisas só para a gente tentar quais articulações estão acometidas, se tem essa hipertrofia, né? Se tem deformidade, para a gente pensar na artrite reumatoide, ou a própria um bloqueio articular de osteoartrite também, se essa rigidez matinal é menos de 30 minutos, mais de 30 minutos, se tem crepitação, se tem esse prejuízo funcional, do paciente já anda em cadeira de roda, não quer mais sair de casa, tentar anexar um exame de imagem, se ele já tiver, sempre lembrar das provas inflamatórias, lembrar que o paciente da osteoartrite não altera provas inflamatórias, tentar botar o IMC, que a gente, é obeso, então já tem esse componente mecânico da articulação, já fez o tratamento, o que foi que ele utilizou, quanto tempo ele utilizou para a gente saber se já está otimizado, porque pode dar um suporte nessa parte do tratamento, que a gente pode tentar otimizar a medicação, e se tem comorbidades associadas, para saber se essa paciente que já tem CC avançada, classe 4, que não pode mais operar, ou é um diabético. Então, isso tudo é importante quando a gente escreve o encaminhamento também. Então, para finalizar, recomendação geral, tentar fazer essa combinação de medidas farmacológicas e não farmacológicas sob a orientação médica, educar o paciente e sempre estimular a atividade física. Se puder hidroginástica, perfeito. Se não, começa devagarinho, pilates, academia, sob supervisão. Então, sempre isso é importante, é o que teremos. E o que eu gosto sempre de botar também, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Nunca esquecer disso, que às vezes o paciente já tem tanto sofrimento, né? Então, nunca esquecer dessa parte que todo médico deve lembrar. Pronto. Era isso. Obrigada a todos. Doutora Sheila. Não sei se ela quer falar mais alguma coisa. Excelente, excelente, Vanessinha. Ficou uma mensagem muito objetiva, muito clara, né? Para os nossos colegas. Assim, a Vanessa pode contar um pouquinho a história dela aí na CESA, porque ela sabe tanto, né? Como é que bota, como é que faz, como é que é o sistema, faz, tem que colocar, aplica. É interconsulta, é síncrona, é assíncrona, vai fazer uma regulação, né? Como é que ela sabe todos esses percursos aí? Ela só para mim complementa isso, Vanessa, porque é muito importante quando a gente fala uma coisa que a gente sabe, que é o que você acabou de fazer agora, né? Assim, com certeza, demais, excelente. Mas quando a gente faz alguma coisa na prática, a gente tem uns bizus, né? Aí, assim, é uns pulinhos do gato para que as pessoas que estão lá na pontinha, quando acessem esse sistema, né? Do Sidle, né? E às vezes do Fast Medic, não sei se ainda está funcionando, aí a gente não precisa escorregar. E aí não fica aquele bate e volta, né? Assim, manda isso, não manda aquilo. Mandou tal coisa, falou isso. Aí faltou esse dado. Assim, excelente essa pescazinha, né, da Reumato, porque ficou um diagnóstico diferencial bacana, né? Quando você faz aqui esse checklist, né? Entre óligo, mono, poli, inflamatória, não inflamatória, axial, periférica, né? Então, aditiva, simétrica. Então, assim, ficou excelente. Aí, agora, só aquele pulinho do gato mesmo para a gente fazer a despedida. A doutora Sâmia Studart, ela está presa no ambulatório do HGF, né, entre as artrites, entre os lúpicos, lá, né, de manhã e de tarde, mandou dar um beijo a vocês, e ela já está convidando todo mundo para a próxima agora, na quinta-feira, com a doutora Raquel Quixadá, que vai falar também para nós, né, das doenças desmineralizantes, né? A mesma coisa que Vanessinha falou hoje, agora, né, das artropatias degenerativas, a Raquelzinha vai falar na quinta-feira a respeito de como a gente vai reconhecer, como a gente vai estratificar o risco, como a gente vai ajudar esse paciente, mesmo que ele seja deslocado para os pontos de regulação, como que a APS começa a fazer esse reconhecimento, essa investigação, essa regulação, com uma estratificação de risco adequada. Viu? Então, assim, eu me despeço
e deixo a doutora Vanessa aí mais uma vez dar esse recadinho final. Não, então, assim, qualquer dúvida, né? Eu também estou na regulação lá na CESA, então, assim, a gente tenta dar esse suporte para os médicos, né? Então, assim, a dica é tentar esmiuçar bem na anamnese quando for encaminhar, né? Para a gente não precisar ficar devolvendo, né? E essa ferramenta dessa teleconsultoria assíncrona eu faço também, então, assim, é bem interessante, porque lá você pode discutir o caso clínico, pode anexar a imagem, pode anexar os exames de sangue e tudo. E a gente pode debater ali o caso clínico e gerar, né, um bom manejo. Né? E fora isso, quando na regulação ali a gente achou é uma coisa que a gente consegue desenrolar, a gente, o médico da atenção ali primária, ainda tem a ferramenta da teleconsulta, né? Que você pode levar o paciente, assim, não é o ideal, né? Assim, para você ver, você não vai palpar a articulação, mas já é aquele começo, né? O médico ali da atenção primária palpa, filma a articulação ali com a gente discute, né? Pede para solicitar tal exame. Então, essa ferramenta também está sendo bem interessante, né? Então, a gente consegue fazer a regulação para a gente poder puxar aqueles pacientes mais urgentes mesmo que precisam, né? De aquele cuidado mais imediato, mais hospitalar, entendeu? E depois nas palestras a gente vai vendo o nível secundário, o nível terciário, né? Mas assim, essa parte do nível primário é que a gente quer mais dar esse suporte para vocês se sentirem, né, sendo abraçados também aqui por a gente, certo? Um abraço a todos.